para fazer a nossa oração? Senhor Deus, obrigada, Paizinho, por mais esse dia de aula, Paizinho, por mais essa sexta-feira abençoada que o Senhor está conosco, Paizinho. Nós cremos em Ti, confiamos em Ti. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha conduzir essa aula, que as crianças venham compreender mais do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua palavra, Paizinho, que o Senhor deixou para nós. Senhor, nós te agradecemos pela saúde que temos, pelo alimento que comemos, pela roupa que vestimos, pela água que nós temos para beber, porque nós sabemos que nós somos privilegiados, que existem pessoas que não têm nada disso, Pai. E nós te pedimos também que o Senhor vá de encontro com as necessidades de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, Paizinho, que não lhes falte nada. Nós também te pedimos, Paizinho, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesse dia. Não só na aula de ensino religioso, mas também durante esse dia, e que nós sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo neste dia. Em nome do Senhor Jesus, que eu te peço, te agradeço. Amém. Bem, vou colocar nosso versículo aqui. Nosso versículo da semana, ele está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação. Então, o que nosso versículo ele está nos dizendo nessa semana? Nós não podemos deixar nos contaminar e falar coisas que não vão edificar os nossos irmãos. Nós precisamos cuidar a nossa boca, cuidar naquilo que nós falamos, cuidar com os pensamentos que nós deixamos descer para o nosso coração, porque quando nós pensamos algo que não é bom e nós deixamos descer para o coração, nós acabamos magoando as pessoas que estão à nossa volta. Né? A gente fala coisas sem pensar, a gente fala coisas que vão agredir as pessoas, fala coisas que vão trazer tristeza, e isso é muito ruim. Então, o que está dizendo aqui para que nós não deixemos sair, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra ruim, mas só a que seja boa para a necessária edificação. Qual que é a palavra que é boa para a edificação necessária para nós? Palavra de amor, de carinho, de afeto, palavra de preocupação. Mas nós precisamos cuidar também para que essa preocupação não seja só nossa preocupação. Nós precisamos pensar, será que isso é uma coisa que eu quero para essa pessoa? Ou será que isso realmente é aquilo que ela precisa? Né? Então, eu preciso cuidar naquilo que eu falo. Porque se eu não cuidar naquilo que eu falo, eu vou magoar o meu irmão, vou magoar o meu colega, vou magoar a minha família, né? Então, é sobre isso que Efésios 4:29 está dizendo, tá bom? Vitória, você tinha levantado a mão? Pode falar. Eu ia levantar a mão para ver se esse era o versículo esse daqui, ó, esses três. E era o versículo o quê? Eu só ia saber qual que era o versículo, mas eu já sei. Ah, sim. É esse aí que tá aí. Ó, o versículo continua aqui em cima, tá? Nessa parte de cima, escrito em vermelho. E hoje nós vamos ver uma história de Jesus, né? De uma viagem que Jesus fez, do caminho da Judéia até a Galileia. Ia Jesus com seus discípulos pelo caminho que leva de Judá até a Galileia e passava por Samaria. Olha só, esse caminho é esse que está traçado aqui em vermelho e em amarelo. Ou laranjado, né, no caso. Deixa eu só pôr aqui, ó, o marcador. Aqui. Olha só. Esse caminho, então, aqui que vai
aqui da Judéia, tá? Para a Galileia, que está aqui. Era bem longe. Esse mapa é um mapa que foi bem... ele é pequenininho, mas o lugar era muito grande, né? E aí ele e os seus discípulos estavam indo por aqui, por esse caminho aqui, e precisavam passar pela Samaria. Samaria era um lugar onde as pessoas tinham crenças um pouco diferentes. As pessoas adoravam a Deus, mas tinham pensamentos diferentes, pensavam coisas diferentes das coisas que Jesus e que os judeus pensavam. Então, eles tinham muita briga entre eles, os samaritanos e os judeus, tinham muita briga. Só que Jesus precisava passar por ali, por Samaria, tá? Para ele poder chegar na Galileia. Então, eles foram por esse caminho aqui, reto, tá? Passando pela Samaria, bem no comecinho aqui, vocês estão vendo aqui esse ponto azul? Aqui estava localizado o Poço de Jacó. E no Poço de Jacó, Jesus resolveu parar ali na beira do Poço de Jacó. Os seus discípulos pararam um pouco mais longe, né? E aí Jesus se sentou ali à beira do Poço de Jacó. E chegando, aí ele parou ali, né, para descansar. E uma mulher samaritana se aproximou para pegar água no poço. Jesus então lhe pediu: me dê um pouco dessa água para beber. A Elisa, deixa eu só um pouquinho, Elisa. Pode falar. Consegue ligar seu som? Não, mas eles podiam ter passado lugar em vez de ir para Samaria. Só que Deus quis ir lá porque ele sabia que a mulher samaritana ia passar por lá. É porque eu vi isso lá em uma série que eu tô assistindo lá. Sim. Deus sabe todas as coisas, né? E Jesus, como filho de Deus, Jesus ele fazia a vontade de Deus sempre. Então, realmente, vamos voltar lá no mapa. Vou mostrar para vocês. Ó, como que ele poderia fazer? Jesus podia sair daqui com os discípulos da Judéia e passar por aqui, né? Sem ter que passar pela Samaria. Era um caminho mais longo, mas nem por isso deixaria de ser um bom caminho também. Só que aqui também, o que eles iam ter que passar? Ó, pelo rio. Que rio que é esse aqui, gente? Agora eu não consigo ver. Aqui eles iam ter que passar por um rio, né? Iam ter que passar ali, por lá. Só que nada disso também era dificuldade para Jesus, né? Jesus ele podia atravessar o rio andando, se ele quisesse, podia fazer com que eles aparecessem. Outra coisa muito importante. O que Jesus poderia fazer? Não, vamos para a Galileia agora. E ele poderia pegar e falar, não, vamos. E simplesmente pensar em estar lá e levar ele só em pensamento. Só através do pensamento. Por quê? Porque ele tinha todo o poder e toda a autoridade sobre tudo, né? Mas Jesus, ele cumpria propósitos. E o propósito de Deus para ele, para aquele momento, era que ele fizesse esse caminho da Judéia para Galileia, passando pela Samaria, passando pelo Poço de Jacó, né? Bom, e aí Jesus então pediu água. Me dê um pouco dessa água para beber. A mulher estranhou, pois Jesus era judeu e os judeus e os samaritanos não se davam bem. Então ela sabia que Jesus era judeu, que eles não se davam bem. A mulher disse: como você me pede água se eu sou uma mulher samaritana? Olha só, por que ela falou eu sou uma mulher samaritana? Porque um homem conversar com uma mulher, ainda mais numa situação assim, sozinho, já era uma coisa de se estranhar, não era uma coisa que acontecia frequentemente. E além de tudo, ela era samaritana e ele era judeu. Então ela perguntou: como assim você me pede água para beber se sou uma mulher e ainda samaritana? E Jesus respondeu: se você soubesse quem eu sou, me pediria água e eu lhe daria a água viva. Olha só,
Será que Jesus estava falando dessa mesma água que a mulher estava falando ali? Será que a mesma água, Jesus ia pegar uma água encantada lá e ia dar para ela? Elisa, você pediu para falar? Pode falar. É porque eles não eram se davam bem por causa que eles destruíram os templos lá da Samaria, lá, não é? Tinham bastante coisas que eles tinham contra uns os outros, né? Os samaritanos não falavam bem dos judeus por alguns motivos, por achar que eles eram religiosos demais. E os judeus falavam mal dos samaritanos por achar que eles não eram tão santos assim, né? Que eles eram mais pecadores, né, do que eles, tá? Basicamente seria isso. Mas vamos lá. Quem pode me falar? Ó, Jesus falou assim: se você soubesse quem eu sou, me pediria água e eu lhe daria água viva. Qual água que é essa que Jesus está falando que a mulher poderia pedir para ele? Henrique, pode falar. Essa água é a água que te dá a vida eterna. Isso mesmo. Mas você acha que essa água é uma água igual a essa que a gente toma, que sai da torneira, Henrique? Não. Não, né? Como que ela é, essa água? Essa água, ela é a água mais bonita que existe. É cristalina. E uma água linda. Então, essa água de que Jesus está falando é a água da vida eterna. Isso mesmo que o Henrique falou. Só que essa água, ela não é palpável. Essa água a gente não pega. Aliás, água nenhuma a gente pega, né? Mas essa água, ela não é física. Ela não sai na torneira, ela não está nos rios, né? Ela é uma água que flui do trono de Deus. Nós temos acesso a essa água. Vocês vão entender hoje que água que é essa. Olha, a mulher disse: quer dizer que você é mais importante que Jacó, que nos deu essa fonte? Por que ela está dizendo isso? Porque Jacó era uma pessoa muito admirada na época. Ele já havia morrido, né? Quando ele construiu o poço, ele foi muito... como se diz? Foi muito respeitado, porque ele construiu aquele poço. Na época, quando você cavava um poço, olha só, o poço tinha nome de Poço de Jacó. Por quê? Porque era importante, porque o acesso à água era difícil. A água boa, né? A água que desse para tomar. E essa mulher, ela vinha nesse poço todos os dias, assim como muitas outras pessoas vinham até aquele poço todos os dias para poder buscar água, para poder beber. Porque não era todo lugar que tinha água. Oi, Elisa. Mas assim, Jacó, ele teve a ajuda de Deus, porque ele cavou num lugar que assim, não era comum ter água, né? Então, Jacó em tudo ele teve ajuda de Deus, né? Assim como Jesus. E todos nós, quando nós nos dispomos a fazer algo que seja para o bem, a fazer as coisas de acordo com o que Deus nos pede, nós também somos ajudados por Deus, tá? E Jacó também, com certeza, Lisa. Olha só. E aí, ela perguntou para ele: você se acha, Jesus, você se acha mais importante do que Jacó? O que te faz mais importante, né? Às vezes as pessoas vão chegar para você e falar assim: ah, Elisa, o que te faz mais importante? Ou o que te faz tão importante quanto Jacó ou quanto Jesus? Hein, Vitória, o que te faz tão importante assim? Ou então, Henrique, o que te faz tão importante assim? Às vezes as pessoas vão perguntar: o que nos faz tão importantes? Vamos ver? O que Jesus respondeu para ela? Ó, Jesus respondeu: sim, sou mais importante, né? Ele quis dizer isso. E sim, que ele era o mais importante. Porque quem toma desta água, e ele mostrou no poço, né, a água do poço, voltará a ter sede. E realmente, né, quando nós tomamos água, aí passa um tempo, depois a gente fica com sede de novo.
Mas a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar pela vida eterna. Então, olha só, ele diz aqui, agora, Jesus, na primeira parte, ele está falando sobre a água do poço, né? Quando você toma dessa água, você volta a ter sede, a água do poço. Mas a água que eu te dou será uma fonte a jorrar pela vida eterna. Aí ele já não está mais falando daquela água do poço e nem de nenhuma água que nós conhecemos aqui na Terra. Ele está falando daquela água que vem da onde? Do trono de Deus. Vamos ver que água é essa. A samaritana se encheu de fé e pediu: Senhor, me dê dessa água e que eu não tenha mais sede. Então ela pensou na cabeça dela. Como que ela pensou? Ela pensou como se fosse aquela água ali, que ela bebe, que ela sacia a sede dela, que usa para lavar as coisas. Então ela pediu: Senhor, me dá dessa água, porque se eu beber dessa água, eu não vou precisar mais vir nesse poço, procurar, buscar água todos os dias, voltar cansada, vir cansada. Eu vou poder, né, não precisar mais beber água. Por que que ela falou isso? Porque a mulher samaritana, essa mulher, ela tinha algumas coisas que ela fazia na vida dela que ela sentia vergonha. Ela era envergonhada, que as pessoas apontavam ela, julgavam ela, alguns pecados que ela cometia. E ela sabia que essas coisas poderiam ser expostas pelas pessoas, né? As pessoas iriam apontar ela e falar: olha, essa é aquela mulher pecadora, né? E ela sabia disso. Então, que hora que ela ia no poço? A hora que o sol estava lá em cima. Por quê? Porque ela sabia que aquele horário ninguém queria ir lá no posto, porque era longe, porque o sol estava quente, porque era uma hora que era mais difícil de pegar água, né? Só que ela ia naquele horário. Por quê? Porque ela sabia que ninguém ia e que ninguém ia apontar ela, que ninguém ia julgar ela, tá? Só que ela não contava que aquele dia ela ia encontrar Jesus lá, né? E aí ela pediu daquela água para Jesus. E Jesus contou para ela sobre o plano do Senhor para os que o amam. Ele disse que era o Messias e que veio para salvar o mundo. Então Jesus, ele ficou ali com a mulher samaritana conversando, ficou um bom tempo conversando, porque nós vemos que Jesus, ele explica tudo para ela sobre a salvação, Jesus fala, inclusive, que sabe as coisas que ela faz de errado, mas que nada daquilo importava, porque ele veio para salvar ela da escravidão do pecado, que ele ama ela e que ela é muito importante para Deus. E para uma mulher que estava se sentindo humilhada, rejeitada, ela ficou muito feliz, ficou cheia daquela palavra. E isso foi o que encheu ela. Ela pediu a água e Jesus encheu ela com essa água. Que água que é essa? A água da palavra, a água do evangelho, a água que nos sacia por inteiro. Por quê? Por que palavras nos saciam como água? Por que as palavras de Jesus nos saciam como água? Porque ela é uma água viva, é a palavra viva, é aquilo que nos traz a vida. Jesus veio como Salvador. Então, ele veio para nos entregar essa vida eterna, né? Jesus era essa água, a própria água que veio do céu, tá? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Depois dessa conversa, né, que ela teve com Jesus, que Jesus explicou para ela tantas coisas lindas, maravilhada, a mulher corre para a cidade, conta todos sobre as coisas lindas que Jesus contou a ela, sobre o reino de Deus. Olha só, então o que ela fez? Ela recebeu aquelas palavras, recebeu a água viva, né? As palavras de Jesus, se encheu delas e, transbordou. Por que ela transbordou? Porque ela não guardou para ela. Ela foi lá e contou para todas as pessoas da cidade toda. E diz na Bíblia que aquela cidade toda se rendeu ao Senhor. Toda aquela cidade começou a adorar ao Senhor.
por causa do testemunho daquela mulher, por causa de tudo que ela contou sobre Jesus, impactou a cidade e as pessoas acreditaram, creram em Jesus, tá? Isso que é mais importante. Nós crermos em Jesus por causa daquilo que ele é. E quem ele é? Ele é o Filho de Deus. Ele veio para nos redimir, para redimir a gente da escravidão do pecado, tá? O que essa mulher fez, então? Ela deixou que saísse da boca dela, o quê? Palavras para edificação. Ela fez com que saísse isso da boca dela, palavras de edificação. Ela poderia ter guardado só para ela, e aquilo não ia edificar ninguém, só ela mesma, né? Mas não, ela foi, saiu e contou para todo mundo. Aquilo que é bom a gente quer dividir com os outros, não é verdade? E foi isso que ela fez. Deixa eu parar aqui. Alguém quer fazer algum comentário, quer perguntar alguma coisa sobre a nossa história? A gente vai para a segunda parte. Não? Ninguém? Oi, João Guilherme, não quer falar? Ok, vamos lá então. Olha só. E hoje, vocês estão vendo que eu estou num lugar um pouco diferente. Bem pouco, né? Pouquíssima coisa diferente. Aqui atrás de mim, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma... Deixa eu pegar o celular, porque meu celular é que transmite o som, senão vocês não vão me ouvir direito. Aqui a gente tem aqui as cores, né? Algumas cores, amarelo, preto, vermelho, branco e o verde aqui, que tá só um pouquinho, mas aqui tem dele também, ó. Amarelo, preto, vermelho, branco e verde. Por que essas cores estão aqui? Vocês já viram essas cores em algum lugar? Já tiveram a oportunidade de ouvir uma história que conta a respeito dessas cores? Não? Vamos descobrir então hoje o que são essas cores. Olha só. A mulher samaritana, ela ouviu de Jesus aquilo que era bom, né? Que Jesus veio para pagar os nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso a Deus. E ele ainda disse que ele era o Messias, que ela precisava crer nele para que ela pudesse ser salva. E ela acreditou e ela foi lá e contou sobre Jesus para as pessoas. Na nossa vida, nós também precisamos fazer isso. Crer em Jesus, mas também fazer com que as pessoas creiam nele. Não só nós, tá? Então, nós costumamos dizer, essas cores aqui, elas representam o plano da salvação, que foi o plano que Jesus apresentou para a mulher samaritana. Ele apresentou o plano da salvação. Só que naquele tempo Jesus não usou cores, né? Não tinha nada colorido, nada bonitinho assim para Jesus usar de exemplo. Só que as palavras de Jesus, né? Imagina a gente ter Jesus para falar sobre o próprio Jesus. É muita honra, né? Ela teve Jesus ali do ladinho dela, conversou muito tempo. Nós não, nós usamos as cores, por quê? Porque nós podemos entender melhor, porque para nós, tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos é mais fácil de entender, né? Então é assim que a gente explica. Eu vou explicar para vocês o significado de cada uma dessas cores aqui, tá? Ó, como vocês estão vendo aqui, o amarelo representa o céu. Por quê? Porque no céu nós temos as ruas de ouro, a cidade iluminada, enfeitada, que é onde a nossa morada. É de onde nós viemos, né? Quando Deus nos fez, e é para onde nós vamos voltar, tá? Aqui, essa cor preta aqui são corações, tá? Ficou bem parecendo uma roseta, né? Aqui um coração amarelo, esse coração preto aqui representa um coração cheio de pecado, tá? Esse coração vermelho aqui representa o sangue de Jesus, o branco um coração limpo, o verde um coração em crescimento e depois novamente o céu. Por quê? Quando nós fomos criados, quando Deus criou o homem com uma meta.
como um plano para um relacionamento com o homem. Ele queria ter um relacionamento com o homem. Tanto é que Deus ele vinha todos os dias de tardezinha, né, até o jardim para falar com Adão. Todos os dias ele fazia isso. Só que o que aconteceu lá no paraíso? O que aconteceu depois, quando o homem comeu o fruto proibido? O pecado entrou no mundo. Então aconteceu uma ruptura, aconteceu uma separação do homem com Deus, tá? O homem ficou cheio de pecado, então não poderia mais ter aquele relacionamento com Deus. Então Deus ficou no seu lugar, no mesmo lugar. Só que o homem ficou debaixo da escravidão do pecado. Quando o homem entrou em pecado, Deus elaborou o plano de salvação através de Jesus. Mandou que Jesus viesse à Terra, morresse numa cruz para pagar todos os pecados. Ok? Quando nós recebemos Jesus, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, quando eu entendo que Jesus veio, morreu por mim e me salvou, eu tenho meu coração, limpinho do pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Só que quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, que Jesus derramou o seu sangue por nós, então nós temos o nosso coração limpo. No instante que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, o meu coraçãozinho fica limpo. E tendo o meu coraçãozinho limpo, eu vou buscar o quê? O meu crescimento com Deus. Por quê? Como assim, Pro? Eu vou buscar em oração, eu vou ler a palavra, eu vou obedecer os mandamentos do Senhor, para que eu possa continuar sendo edificado, para que um dia eu possa novamente me encontrar com o Senhor, né? Para que eu esteja pronto para me encontrar com o Senhor. É esse o nosso intuito, tá bom? E aí eu queria falar com vocês agora. Esther tá por aí? Tá sem vídeo? Consegue falar com a gente, Esther? Ou Miguel? Oi, Esther, pode falar. Oi. Deixa eu ver. Ok, Esther, vamos retomar aqui então. Olha só. Depois que Deus criou o homem, colocou ele no jardim, o homem pecou, certo? Certo. Você entendeu essa parte, né? Por que Deus ele não podia mais ir visitar Adão? Porque ele foi expulsão, Oi? porque ele pecou. Isso, porque ele pecou. E depois Jesus ele veio e derramou seu sangue, certo? Apagou os pecados do homem. Mas automaticamente esses pecados não são apagados. Eu preciso tomar uma decisão de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz para que os meus pecados sejam perdoados. Quando esses pecados são perdoados, eu tenho meu coraçãozinho limpo. Mas isso quer dizer que eu vou parar de pecar, Esther? Não. Não, né? E se eu pecar novamente? Eu já passei por aqui. Já aceitei o sacrifício de Jesus. Aí eu tô aqui, branquinha, limpinha. E eu pequei de novo. Jesus vai ter que descer e morrer de novo por mim? Não, né? Por quê? Porque Hã? Só um pouquinho. Deixa eu falar com outra pessoa aqui. Acho que tava meio baixo o som dela lá. Não tava entendendo. Miguel, tá por aí? Miguel, deixa eu ver. Não consigo ligar o seu som, Miguel. Vai tentando aí. Laura, tá comigo? Oi? Oi? Laura, Jesus ele vai precisar morrer de novo se eu pecar novamente?
Não, ele já morreu por todos nós. Ele já perdoou os nossos pecados. Isso mesmo, isso mesmo. Jesus já perdoou os nossos pecados. E na Bíblia diz que o sacrifício dele é perfeito. Jesus ele veio como um sacrifício perfeito. Então, nós não precisamos novamente que Jesus venha, morra por nós novamente, para que nós de novo tenhamos o nosso coração limpo. Não. Eu preciso fazer o quê para que o meu coração fique limpo depois que eu pequei, então? Laura? Eu preciso pedir desculpa para Deus e orar para eles e me arrepender de ter feito isso ou de ter falado isso. Bem, exatamente. Jesus, ele nos perdoa, Deus, ele nos perdoa. Sempre que há um arrependimento verdadeiro, Deus, ele nos perdoa, tá? Nós só não podemos ficar tentando Deus. Como que eu faço isso? Como que eu tento Deus? Como que eu vou tentar a Deus? Quando eu sei que uma coisa é pecado, quando eu escolho fazer aquela coisa, eu quero fazer e eu não me arrependo. Porque às vezes nós sabemos que aquilo é pecado. Nós cometemos o pecado, nós gostamos de cometer o pecado, mas depois nós não nos arrependemos. E isso é ruim. Quando não há o arrependimento, não há o perdão. Entende? Então, se nós temos convicção de que Jesus, sim, ele veio, morreu na cruz por nós, nos limpou, para que nós tivéssemos uma vida com Deus, então nós precisamos sempre recorrer a Jesus. Sempre que nós nos sentimos fracos, sempre que nós nos sentimos sujos, né? Com o nosso coração sujo, com o nosso coração entristecido, nós precisamos recorrer a Jesus, para que ele possa vir nos limpar novamente, nos purificar de todo pecado, para que nós entremos em crescimento com o Senhor. E às vezes nós vamos estar aqui, em crescimento. Às vezes eu vou estar orando, vou estar buscando a Deus, mas vai acontecer de novo do pecado tomar meu coração, sujar meu coração. E aí, de novo, eu aceito o sacrifício de Jesus, eu me arrependo e eu declaro que só o Senhor Jesus é o meu Senhor. E aí, eu, de novo, sou limpa. Tá? Eu queria ver com vocês agora, eu queria saber de vocês, se vocês já tinham visto essas cores, se vocês já tinham estudado sobre o plano da salvação, ou na igreja, ou não sei se na escola, ou em algum lugar, se vocês já tinham visto. O João Guilherme disse que já tinha visto. Quem mais? Vitória já viu. Lara. Vitória não. Lara também não. Esther. Miguel. A Laura também já viu. Vamos lá. Olha só. Eu queria então saber quem de vocês gostaria de fazer uma oração reconhecendo o sacrifício de Jesus. Eu. João Guilherme, quem mais? Levanta a mãozinha aí. Laura, Esther, Vitória, Miguel, Lara. Vamos fazer a oração? Só que eu vou ligar o áudio de todo mundo, tá bom? Vocês ligam aí. Vamos tentar fazer o máximo de... Lógico que a gente vai falar, né? Mas vamos tentar fazer o silêncio para não atrapalhar o raciocínio. Bom, você quer fazer a oração? Você conhece já essa oração? Quê? Você conhece a oração de renúncia e aceitação de Jesus? Não sei, não. Não? É assim, não é uma oração... tem lugares, tem igrejas que fazem, né? Já tem uma oração certinha para a gente fazer. Eu, particularmente, não faço dessa forma, por quê? Porque nós não precisamos ficar presos em palavras específicas.
nós precisamos ter a liberdade, dar a liberdade para o Espírito Santo agir. Então, como eu trouxe as cores para vocês hoje, nós estamos falando sobre as cores, eu vou, através das cores, conduzir a nossa oração e vocês vão repetir comigo, tá bom? Vamos lá? Liga o som aí, meninas. Aí vocês oram comigo, tá? Só. É basicamente isso que nós precisamos falar. Não precisa ser com essas palavras, tá? Não precisa ser com essas palavras. Vamos lá. É assim. Você vai orar. Senhor Deus. Senhor Deus. Eu entendo. Eu quê? Eu entendo. Eu entendo Que o Senhor me fez com propósito. que o Senhor me fez com propósito. De relacionamento. Relacionamento. Mas o pecado entrou no meu coração. Mas o pecado entrou no meu coração. E o Senhor, no seu infinito amor, E o Senhor, no seu infinito amor, não desistiu de mim. não desistiu de mim. E mandou o seu Filho Jesus Mandou seu Filho Jesus para morrer por mim. para morrer por mim. Então hoje, Então hoje, eu renuncio todo pecado na minha vida. eu renuncio todo pecado da minha vida. E aceito o sacrifício de Jesus E aceito o sacrifício de Jesus como uma forma como uma forma de restabelecer de restabelecer meu relacionamento com o Senhor. meu relacionamento com o Senhor. E eu creio E eu creio que o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, o único Senhor o único Senhor, e suficiente e suficiente Salvador. e Salvador. E Ele me limpa, Quê? Ele me limpa E Ele limpa de todo pecado. de todo pecado. Eu prometo hoje Eu prometo hoje